Muita gente teme que o Bitcoin pode estar muito próximo do seu fim. Isso porque a criptomoeda pode enfrentar em breve a maior ameaça de sua existência. Na última semana, a Microsoft revelou ter criado algo inédito para a ciência. Um novo estado da matéria, algo capaz de produzir um nível de processamento desconhecido para os seres humanos. E essa descoberta pode nos aproximar da existência do impressionante computador quântico. Uma tecnologia que muitos afirmam ser o fim do Bitcoin. Você vai entender agora o que realmente está acontecendo com o Bitcoin e se ainda faz algum sentido acreditar nessa criptomoeda. Meu nome é Igor Bevilacqua e se você valoriza se manter bem informado com os acontecimentos do mundo que impactam aí na tua vida, não esquece de já se inscrever aqui no canal. Muita gente nem imagina o quanto o mundo passou perto de voltar para a Idade da Pedra ali em 2008. Isso porque uma crise econômica catastrófica tinha colocado em xeque toda a credibilidade do sistema financeiro mundial. Os maiores bancos do planeta, que durante anos lucraram bilhões vendendo investimentos podres, estavam implodindo um a um. O mercado derretia em pânico. Bancos fechavam as portas da noite para o dia. E claro, milhões de pessoas perderam suas casas, empregos e até mesmo seus negócios. E no centro dessa confusão estavam os responsáveis por tudo, as próprias instituições financeiras. Durante anos, os bancos construíram um verdadeiro castelo de cartas, vendendo empréstimos sem lastro, empacotando dívidas impagáveis como se fossem investimentos seguros. Eles sabiam que iam quebrar, mas continuavam jogando. Mas aí adivinha quem pagou essa conta no final? Não foram os bilionários de Wall Street, nem mesmo os banqueiros e qualquer outro político. Foi o cidadão comum. O governo dos Estados Unidos decidiu que, em vez de deixar o sistema financeiro aprender a lição, era melhor resgatar os bancos que haviam causado aquela crise. Aproximadamente 700 bilhões de dólares foram impressos do nada para salvar os responsáveis por esse desastre. Os ricos saíram ainda mais ricos e o povo ficou com a inflação, desemprego e impostos mais altos para pagar essa conta. E foi nesse momento de caos e injustiça que uma pessoa, ou talvez um grupo de pessoas chamado Satoshi Nakamoto, decidiu publicar na internet algo de forma anônima que mudaria para sempre a história financeira mundial. Em 31 de outubro de 2008, um documento misterioso foi postado na internet. Seu título: Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, ponto a ponto, ou seja, sem intermediários. Ninguém sabia quem era o autor do documento, ninguém sabia de onde ele tinha vindo, mas a ideia era muito clara: acabar com o poder dos bancos, criar um sistema onde ninguém pudesse manipular uma moeda e devolver o controle financeiro para as pessoas. Foi assim que, no meio do maior colapso financeiro do século, nasceu a primeira moeda descentralizada da história, o revolucionário Bitcoin. Um verdadeiro milagre tecnológico que mostrava que era possível criar um sistema financeiro sem a dependência de intermediários. Quanto mais os governos do mundo eram irresponsáveis com o dinheiro do pagador de imposto, mais o Bitcoin provava o seu valor. Se tornou o investimento mais lucrativo da década. Em um intervalo de 10 anos, poucos dólares se tornaram grandes fortunas. Mas enquanto o Bitcoin crescia e se fortalecia, uma nova ameaça surgia. Uma revolução que poderia mudar para sempre não somente o Bitcoin, mas toda a forma como a humanidade processa informações. Uma tecnologia que muitos acreditam ser a única capaz de destruir o Bitcoin. Os fascinantes, porém temidos, computadores quânticos. Tudo começou em 1981, quando um dos maiores gênios da física, o Richard Feynman, fez uma pergunta que mudaria a computação para sempre. Ele disse: e se ao invés de usarmos a eletricidade, a gente usasse as próprias leis da física quântica para criar os nossos computadores? Até hoje, os computadores se baseiam num sistema matemático muito simples e previsível, o binário, que é 0 ou 1, ligado ou desligado. Mas Feynman teorizou algo revolucionário. Um computador que, ao invés de escolher entre 1 ou 0, poderia ser os dois ao mesmo tempo. Ao invés de bits, que são essas unidades binárias 0 ou 1, teríamos qubits, que seriam bits quânticos, que assumiriam qualquer número. Eu sei que parece contraintuitivo, um negócio meio maluco de se entender como é que um número pode assumir duas formas ao mesmo tempo, mas dentro do mundo subatômico, das partículas subatômicas, as leis da física se comportam de forma bem diferente da que a gente está acostumado. E isso permitiria uma velocidade de processamento absurdamente maior do que os computadores que a gente tem hoje. Imagina que você está tentando achar uma agulha num palheiro. Um computador normal iria fazer um processo de olhar agulha por agulha, comparar se é aquela que você está procurando e repetir esse processo até de fato a que você está procurando bater com a que ele está olhando naquele momento. Agora, um computador quântico poderia simplesmente bater o olho em todas e identificar imediatamente onde estava aquela agulha. Na prática, é um computador capaz de resolver em segundos o que os computadores de hoje demorariam milhares de anos. Com esse poder, o computador quântico poderia quebrar qualquer código de segurança em questão de segundos. E diz aí, quem precisa
precisa de códigos de segurança, de criptografia para ter uma rede segura e transparente. Isso mesmo, o Bitcoin, assim como qualquer outra criptomoeda. Se um computador quântico for forte o suficiente, ele poderia decodificar carteiras, invadir transações e até mesmo reescrever blocos inteiros dentro da blockchain, que é essa rede do Bitcoin. Seria o fim da criptografia e possivelmente o fim do Bitcoin. Só que até um dia desse, computadores quânticos pareciam ainda uma teoria que de fato na prática só existiriam em um futuro bem distante, em décadas. Mas essa semana tudo mudou. Nessa última semana, a Microsoft revelou ter dado um passo que aproxima e muito a existência dos computadores quânticos. A Microsoft publicou um paper em uma das revistas científicas mais respeitadas do mundo, a Nature, com uma descoberta que deixou todo mundo de boca aberta. Os cientistas da empresa provaram ter criado um novo tipo de matéria, nem sólido, nem líquido, nem gasoso, uma novidade científica. Isso permitiu a existência da nova e revolucionária tecnologia da Microsoft, o chip Majorana 1, uma tecnologia que deixa agora a humanidade a anos e não mais décadas de distância de um computador quântico totalmente funcional. O líder desse projeto na Microsoft disse o seguinte: um computador quântico de 1 milhão de qubits não é apenas um marco, mas um portal para resolver alguns dos problemas mais difíceis do mundo. Isso porque todos os problemas conhecidos pela humanidade, de financeiros a farmacêuticos, não seriam mais pensados através de uma computação tradicional, simples, e sim por condições de raciocínio, teste e simulação milhões de vezes maior do que as dos computadores que a gente tem hoje. Uma mudança genética super específica identificada pela computação quântica poderia, por exemplo, curar uma doença letal ou descobrir um novo tipo de medicamento. Sistemas de avaliação de crédito poderiam fazer uma análise milhões de vezes mais perfeitas, com milhões ou bilhões de dados a mais para serem analisados, extinguindo completamente do mercado financeiro as inadimplências, por exemplo. Cálculos infinitamente mais complexos de gestão de recursos e sistema de preços poderiam eliminar completamente desperdícios que acontecem no mundo. O tamanho do impacto disso é algo totalmente fora da compreensão humana. Então, qual é o sentido de investir numa criptomoeda se a criptografia, que funciona como uma espécie de fechadura, acabou de encontrar uma espécie de chave mestra? Será que ainda vale a pena investir no Bitcoin? O risco oferecido pela computação quântica é real. No entanto, o Bitcoin possui um mecanismo que possibilita modificações que também são adotadas de forma descentralizada na rede blockchain. Lá em 2017, a rede do Bitcoin entrou num grande conflito sobre como transformar a rede em algo muito maior e suportar mais transações sem perder performance. A rede do Bitcoin é toda formada através de blocos que se comunicam, por isso que tem o nome blockchain, né? E na época o grupo defendia aumentar o tamanho desses blocos, só que outros viam isso como uma espécie de ameaça para a descentralização e a ideia original do Bitcoin. Esse impasse criou um evento histórico que criou uma divisão dentro da rede do Bitcoin, o que os especialistas chamam de hard fork. No dia 1º de agosto de 2017, o antigo Bitcoin passou a ser chamado de Bitcoin Cash, e uma nova versão do Bitcoin agora passaria a suportar blocos maiores, com 8 megas na época. Desde então, cada um seguiu seu próprio caminho, com novas divisões internas. Bitcoin Cash passando a ter uma adoção e preço também bem mais baixo do que o seu concorrente. Então, sim, o Bitcoin tem capacidade e tecnologia para evoluir e se adaptar de acordo com as mudanças e ameaças que aparecem por aí. Só que para tudo isso acontecer, ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. Da mesma forma que a computação quântica permite um processamento imenso para quebrar sistemas de segurança, também abre a possibilidade do surgimento de um novo tipo de criptografia adaptada a essa nova realidade, que já tem sido inclusive desenvolvida por pesquisadores para substituir os algoritmos de assinatura digital utilizados hoje pelo Bitcoin. Ou seja, criptografia prova da computação quântica, fazendo processamento com a própria computação quântica, ou simplesmente criptografia pós-quântica. Então muitos investidores, e eu estou incluso nisso, interpretam que essa desconfiança baseada em um rumor acaba criando pequenos momentos onde o Bitcoin fica mais barato de comprar, porque muita gente vendo de longe acha que esse poderia ser o fim da moeda. Só que quem acompanha mais de perto já viu desde que o Bitcoin foi criado, ele sendo anunciado morto pela imprensa mais de 477 vezes. Então já se prepara, porque em breve a gente vai ver o Bitcoin morrendo mais uma vez, segundo a mídia tradicional, só que dessa vez quem matou foi o grande vilão do computador quântico. Mas para quem entende de fato o Bitcoin, sabe que ele é muito além do que apenas um código no computador. Ele é, acima de tudo, um símbolo de resistência. É natural que governos e bancos, acostumados a explorar populações inteiras através de um sistema financeiro manipulado, tentem com todas as forças tirar a credibilidade da maior arma de defesa da população,
O Bitcoin já enfrentou governos, regulações, ataques hackers, quedas brutais de preço e mesmo assim segue vivo, seguro e transparente, sempre se adaptando a novas realidades. E cada vez que tentam enterrá-lo, ele surge novamente e mais forte. Agora a computação quântica aparece como um novo pesadelo do mercado. Mas o que a história já provou? Toda inovação que ameaça o Bitcoin só o torna mais resiliente. Toda crise só fortalece a sua tese. E toda vez que dizem que ele acabou, geralmente é porque ele está prestes a atingir um novo topo. O que a gente está testemunhando não é o fim do Bitcoin, é apenas o próximo capítulo de uma história que está longe de terminar. Onde governos que perceberam que não conseguiram destruir, agora correm para acumular Bitcoins em suas reservas. Com apenas 21 milhões de unidades, o Bitcoin vai na contramão de todas as moedas emitidas por governos. Essas moedas fiduciárias criadas por governos são em essência inflacionárias e tendem a perder o seu poder de compra com o passar do tempo, porque são emitidas para atender o interesse de quem tem o poder na mão. E a população, sem saber, acaba pagando caro essa conta, simplesmente vendo o preço de tudo ao seu redor ficando mais caro. O seu dinheiro passa a valer cada dia menos. Por outro lado, o Bitcoin, em essência, é deflacionário. A tendência, apesar das flutuações de curto prazo, é que ele esteja sempre subindo, pois nada e nem ninguém pode simplesmente criar novas unidades como acontece em moedas fiduciárias. Se você ainda não tinha entendido isso e quer comprar os teus primeiros Bitcoins, eu vou deixar no comentário fixado o link da corretora que eu utilizo e confio para comprar os meus. A Binance, além de permitir a compra da maioria das criptomoedas usando um Pix, também te dá uma prova de reservas, uma garantia de forma transparente que todo o saldo que ela alega ter está sempre lá. Parece besteira, mas em momentos de crise você vai agradecer por estar numa corretora que não é simplesmente travar teu saque porque não tem saldo suficiente de todos os usuários. E se você for um usuário mais avançado, lembre-se que é sempre bom manter a sua própria custódia. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor toda essa situação e você valoriza conteúdos de conhecimento como esse, quer receber os próximos, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo "Conhecimento Liberta" para eu saber que você chegou até aqui. Tamo junto e até a próxima!